Mulheres podem participar de um mutirão, preste atenção, de graça, de ultrassonografia com Doppler para pacientes com varizes, inclusive varizes pélvicas. A gente conversa agora sobre o assunto com o médico angiologista e cirurgião vascular, Dionésio Coelho. Doutor Dionésio, vem cá conversar com tudo bom com o senhor, como vai? Bem-vindo aqui. Obrigado. Varizes pélvicas, vamos falar do mutirão primeiro. O mutirão é de graça para varizes pélvicas, mulheres com varizes pélvicas e com membros inferiores, é isso? Exatamente. Então, 17 e 18 vai ter a oportunidade agora de oferecer esse serviço gratuitamente para a população. Vão ser selecionados, já foram selecionados pacientes que vão se beneficiar desse diagnóstico. Então, Casimiro, o que acontece hoje? Um terço, segundo a Organização Mundial de Saúde, um terço das mulheres possui dor pélvica crônica que atrapalha sua vida. E essas dores, às vezes, têm cura. Necessita, na realidade, um diagnóstico mais preciso e, para isso, a gente está tentando oferecer isso e é uma campanha, na realidade, de alertar para a existência das varizes pélvicas. Esse mutirão vai ser sexta e sábado? Sexta e sábado, no exatamente. Hotel Mercury. No Hotel Mercury, exatamente. Varizes pélvica, só mulher que tem, é isso? Não, então assim, a varizes pélvica, existem fatores de risco para varizes pélvicas, são fatores genéticos, fatores hormonais, mulheres que têm múltiplas gestações têm um fator de risco maior para ter varizes pélvica. E o problema, Casimiro, que acontece é que a varizes dos membros inferiores, a gente consegue ver, a paciente procura avaliação. A varize pélvica, ela fica escondida no abdômen. E são doenças parecidas, então os fatores de risco são parecidos. Múltiplas gestações, fatores hormonais. E o desafio nosso da varizes pélvica é a questão do diagnóstico. O diagnóstico precoce e a gente poder melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. Se eu estiver falando besteira, pode me corrigir. Numa boa, o senhor falou do abdômen, eu pensei que varizes... Posso estar... Não é na virilha? Não é na região da virilha? Não, ela, na verdade, ela fica... O que acontece? A circulação nossa é uma só. Então, o sangue sai dos membros inferiores, passa pela pelve e vai para o coração. O que é a varizes pélvica? É uma veia dilatada que ela fica perto do útero e do ovário. Então, ao invés do sangue subir, ele fica preso ali, acumulado, e com isso existe dor, cansaço, peso na perna, e isso atrapalha muito a qualidade de vida dessa... A mulher, quem está assistindo agora, e tem muitas mulheres assistindo, eu agradeço demais a companhia delas. O grande sintoma seria uma dor onde? No abdômen? Dor abdominal. E outra coisa, na verdade, esse mutirão, a gente está levantando uma chama em relação à questão da dor na relação sexual. Sim. É um assunto, às vezes, inconveniente de falar. Não, mas a gente tem que falar. Às vezes é um assunto que, às vezes, as pacientes têm dificuldade de falar isso para o parceiro, para o seu ginecologista. E muitas pessoas, muitas mulheres, ficam a vida inteira com dor pélvica e dor na relação sexual. São mulheres que, se tivesse o diagnóstico precoce, ela pode mudar isso, pode melhorar, inclusive... É fácil curar? Assim, existem vários tratamentos atualmente. O importante é o diagnóstico precoce, mudança de estilo de vida ajuda, controle de peso, atividade física. Alguns casos, o medicamento ajuda a melhorar essa dor e, em alguns casos específicos, precisa realmente da cirurgia. Bom, aqui eu falo sempre, a consulta é de graça, a gente vai aproveitar a sua presença e vamos para as ruas. Então, tem pergunta. Vamos ter a primeira pergunta para o doutor Dionésio Coelho. Qual a diferença entre varizes e vasos? Essa é uma pergunta muito comum no nosso dia a dia do consultório. A varize geralmente é uma veia mais dilatada, ela tem mais que 2, 3 milímetros. Como essa? Exatamente, é uma veia mais dilatada. E os vasinhos geralmente são aqueles... Isso é vaso ou varize? Essa azul aqui, maior, essa aqui é uma varize, essas mais grossas são varizes. E aquele vasinho que chama aranha, aquelas aranhas capilares, aqueles microvasos, aí são microvasos. O importante das varizes... Aí é varize, né? Essas são varizes calibrosas. O importante é a gente saber sempre se a questão é estética ou a questão é funcional de dor, que está atrapalhando sua vida. Quem tem mais varizes, homens ou mulheres? Mulheres, né? A mulher tem muito mais varizes, inclusive o homem, que você perguntou há pouco, o homem tem varizes pélvica? Tem. No homem se manifesta com varicocele. A varicocele é a varizes pélvica do homem. Lógico que no homem tem menos fator de risco, porque a gestacional é muito importante. Então, mulheres que têm mais que 2, 3 filhos, ela realmente vai ter mais varizes. Durante a gestação, existe uma alteração hormonal. Essa alteração hormonal dilata essas veias, e essas veias, dificilmente elas conseguem voltar para a sua forma inicial antes da gestação. O útero ali também faz uma compressão. Então, durante a gestação, aumenta tanto as varizes na pelve quanto as varizes nos membros inferiores. Esse sangue tem dificuldade de passar por trás do útero. Essas varizes maiores são mais perigosas, como a gente está mostrando, tem cada varize... Exatamente. Então, as varizes a longo prazo, não tratadas, ela pode evoluir para, às vezes, em casos extremos, para úlcera, flebites, tromboses. Então, existem assim, vários fatores. O importante, na realidade, é uma avaliação com o especialista. Quanto mais precoce, melhor. Mais uma pergunta nas ruas para o doutor Dionésio Coelho, ao vivo aqui, fazendo consulta de graça. Vamos lá, então. Qual o melhor tratamento para as varizes?
Tem espuma, não é isso? Hoje a gente tem uma gama de procedimentos. Nem toda varizes precisa ser operada, precisa fazer cirurgia. Hoje a gente conta com vários, depende muito da expectativa que a paciente quer. Hoje nós temos laser, nós temos endolaser, laser transdérmico, espuma. A cirurgia também tem seu espaço. Então, cada caso ele tem que ser analisado detalhadamente. Por exemplo, essas varizes que a gente está mostrando, as maiores, né? Essas maiores, elas, como essas aqui, tem que passar por cirurgia ou não? Do ponto de vista estético, pode ter que correr risco, mas esteticamente... O importante é que entender. Às vezes, esse vasinho que a gente vê, só enxerga esse vasinho de fora, às vezes pode ser a ponta do iceberg. Toda vez que a gente vê um vasinho de fora, não adianta você injetar uma substância ali. Você tem que fazer uma avaliação interna para saber se existe uma comunicação entre o sistema superficial e profundo. Então, por isso que eu acho que varizes vasinho tem que ser tratado com um angiologista e cirurgião vascular. Porque não adianta você fazer uma substância ali, porque às vezes pode ter uma comunicação interna. Entendi. Então é importante essa avaliação. Hoje existe Doppler, ultrassom Doppler é um exame que a gente avalia tanto a parte superficial da veia quanto a parte profunda, para entender qual o melhor tratamento para aquela paciente. Vamos à rua. Tem mais perguntas, o povo quer saber. Próxima pergunta, então. Eu queria saber se a propósito de estar aqui há 50 minutos esperando um ônibus em pé, se isso não resulta em varizes. Eu ia perguntar isso, sabia? Que fica perguntando para eu fico muito o fator mais importante é o genético, mas ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, sedentarismo, realmente aumenta não diria que aumenta as varizes, mas com certeza aumenta os sintomas. O que é muito tempo em pé? Assim, não tem regra, depende muito. Você ficar, às vezes, 1 hora na mesma posição, porque nosso organismo foi feito para andar. Vou ter que andar, então, porque eu fico 1h30 aqui. A panturrilha, andar, né? que é a batata da perna, a panturrilha, ela é o nosso segundo coração. Então, ela faz essa contração. Essa contração da panturrilha ajuda ao sistema venoso trazer esse sangue das pernas para o coração. Tem uma categoria, eu não sei se você vai poder responder sobre isso, que tem mais varizes. Por exemplo, muito tempo em pé, eu lembrei de vendedores de lojas que ficam em pé o tempo todo, de 8 horas praticamente. Tem uma categoria? Se tiver genética e ficar muito tempo em pé, com certeza vão piorar seus sintomas. Então, é muito comum profissões que ficam muito tempo na mesma posição, seguranças, profissões que exigem e ficar muito tempo, principalmente parado na mesma posição. Sentado também, né? Sentado também, com certeza. Então, voos longos, isso são tudo fatores de risco para a questão de Atenção, varizes. equipes, vocês aí, se preparem que vai fazer um ciclo de ginástica, ficar andando o tempo todo, não é verdade? Bom, brincadeira à parte, vamos lá, que tem mais perguntas para o Dr. Dionésio Coelho nas ruas da capital baiana. Vamos à próxima, então, minha gente. Bom dia. Vasos não tratados pode se tornar em varizes? Isso, então é a pergunta também do dia a dia do consultório. Esses vasos pequenos têm que ser entendidos, se é só um vasinho na pele, se ele está tendo alguma comunicação com o sistema profundo, porque às vezes esse vasinho aí, a longo prazo, ele pode dilatar, ou às vezes pode ter alguma veia não vista que está alimentando ele. E essa veia interna pode realmente dilatar e a longo prazo ter sintomas. Além dos sintomas, em casos extremos, pode ter flebites, tromboses, feridas na perna. Então é importante, assim, mesmo no vasinho pequeno, é importante fazer uma avaliação com o cirurgião vascular para saber se é um vaso pequeno, que não tem nenhuma repercussão hemodinâmica, a parte interna está tudo bem. Às vezes a paciente trata se quiser, aí é uma questão estética. Tem uma idade para aparecer varizes? Por exemplo, essa varize pode aparecer numa pessoa mais jovem? Eu acho que, não sei. As mulheres têm mais varizes e o fator idade, ao longo dos anos, ela pode realmente aumentar as varizes. Pacientes jovens também podem ter varizes, principalmente se tem uma genética forte do lado do pai e do lado da mãe. Esses têm realmente fator de risco maior. Próxima pergunta, vamos lá então, a próxima. As varizes só podem ser tratadas com cirurgia? Hoje, graças à tecnologia, nós temos várias opções de tratamento. Hoje existem os tratamentos ambulatoriais, a paciente sai andando para casa, espuma, laser transdérmico. Então, nem toda varizes precisa fazer a cirurgia, mas toda varizes precisa ser avaliada para saber cada caso especificamente. Tem que procurar um angiologista. Tem que procurar um angiologista. E cirurgião vascular. Obrigado, doutor Dionésio Coelho. Prazer. Muito obrigado. Foi uma ótima entrevista, tirou muitas dúvidas e é bom que muita gente não tem dinheiro para pagar consulta e ter acesso aí.